Olá, turma. Vou colocar aqui o fone nos dois. Bom, dando continuidade ao nosso curso, na aula anterior, espero que todos tenham visto, vimos o processo pelo qual o alimento sofre digestão e as suas pequenas partes de carboidratos, que seriam glicose, frutose e galactose, chegam até o sangue, para que no sangue eles consigam alcançar as células do nosso corpo para fornecer energia. E aí nós vamos começar essa breve história sobre produção de energia com a aula de hoje, que é a aula sobre glicólise ou via glicolítica, dependendo de onde você for ler ou estudar. Né? Então, hoje, o nosso objetivo é trabalhar com essa glicose já no interior da célula. Então, eu vou dividir a aula em duas partes para não ficar tão longa e ficar melhor para vocês. Né? Então, para essas duas aulas, nós vamos fazer um overview, assim, fazer uma visão geral sobre o que é essa via glicolítica, ou por que ela é tão importante, por que dizem que ela é o início da história em termos de produção de energia. E aí a própria via, que é uma sequência de 10 reações, é dividida em duas etapas. Nós temos uma parte da via glicolítica, que é chamada de investimento, e uma parte que é chamada de etapa de rendimento, ou de produção. E aí, na segunda etapa da aula, eu comento um pouco sobre os processos de fermentação que são úteis para a gente e como essa via pode ser regulada. Né? Bom, então vamos lá. Vamos começar aqui pelo primeiro ponto, sobre o que é essa via glicolítica e do que se trata. Gostaria de dizer para vocês que ela é distribuída em diversos seres, isso não é exclusivo do ser humano. Por isso que muitos autores chamam de via metabólica central. Quando ele fala ubíqua é porque acontece em vários ambientes. Da glicose, para esse primeiro momento, que foi elucidada por Emden Meyerhoff, inclusive ganharam o prêmio Nobel de Fisiologia da época devido a esse grande feito. Então, por ser uma via muito conhecida, muito comum, talvez uma das mais importantes para a gente entender como esses substratos fornecem energia, todos os livros trazem muita descrição e trazem um conteúdo com muita profundidade. Como é o início da disciplina, eu vou tentar dar o máximo de atenção possível para essas etapas, né, para essa etapa metabólica. Então, o que seria essa via glicolítica? O esquema já diz tudo, né? Então, via glicolítica ou glicólise nada mais é, de uma maneira assim muito geral, transformar a molécula de glicose, vocês já sabem de onde veio, vamos imaginar que sempre foi do alimento, quais eram as fontes alimentares que continham glicose, e aí chegou nessa célula, imagina uma célula muscular, por exemplo. Então, essa glicose com 6 carbonos será metabolizada até produzir piruvato. Piruvato é o nome dado a essa molécula com 3 carbonos. Ou seja, nós vamos quebrar essa glicose ao meio e produzir piruvato. Quando chegar em piruvato, a gente diz que a via glicolítica aconteceu. E é uma rota de catabolismo da glicose, pois estamos degradando e quebrando essa molécula de glicose e ganhando um pouco de energia nesse processo todo. Para situar melhor vocês de onde é que tudo está acontecendo, gosto de usar essa figurinha que mostra que a glicose é uma célula comum. Vamos imaginar a célula muscular. A glicose entra por meio de seus transportadores, a exemplo de transportadores tipo glúten, e aí ela tem algumas possibilidades de serem metabolizadas, essa molécula de glicose. Então, inicialmente, essa molécula de glicose vai ser metabolizada no citosol para produzir piruvato. Então, vejam que cada setinha dessa é como se fosse uma reação bioquímica, existem várias até chegar lá, que é o que a gente vai ver hoje. Não é? Percebam também que nessa via glicolítica nós temos participação de ATP e de NADH. Percebam um sentido também. Nessa primeira etapa, nós estamos utilizando ATP, nessa segunda etapa, nós estamos produzindo ATP. Vocês vão entender melhor no decorrer da aula.
Só que o metabolismo não acaba por aqui, esse piruvato entra na mitocôndria, onde será metabolizado de forma aeróbica, tá vendo aqui, ó, participação do oxigênio, geração de água e geração de CO2. É o que nós chamamos de respiração celular. Então, essa é a história completa que nós vamos gastar em torno de umas 4 aulas para poder entender ela todinha. E que nós dividimos em vias anaeróbicas, como a via glicolítica, porque não tem participação do oxigênio, e a via aeróbica, porque tem a participação do oxigênio que acontece no interior da mitocôndria. Então, nós estamos exatamente aqui, e é assim que a gente vai começar a aula de hoje. Aqui está a via glicolítica inteira e as suas duas divisões. Né? Percebam que, vamos ver com calma cada reação, eu estou só introduzindo o conteúdo. Então, aqui a molécula de glicose, ela passa por diversas transformações, é quebrada ao meio até chegar em piruvato. Percebam? E só depois de piruvato é que a gente tem a participação do metabolismo aeróbico. Então, nós vamos dividir até aqui no meio, chamamos de etapa 1, desculpa, de etapa 1, e do meio em seguinte a etapa 2. Essa etapa 1, lembrando que é uma etapa de gasto de energia ou de investimento de ATP, nós vamos tentar transformar essa molécula de glicose para facilitar o trabalho na segunda etapa. Gostaria também de chamar a atenção de vocês que nós estamos vendo glicose especificamente, carboidrato, né, de uma forma geral, mas vejam que a via glicolítica tem essa função primária, que é a produção de piruvato, mas ela participa de outras etapas do nosso metabolismo, como, por exemplo, o metabolismo do glicogênio, de alguma maneira está relacionado com o metabolismo de gordura, com o metabolismo de proteína. Então, ela é super importante. E é interessante que vocês compreendam o máximo possível dela para poder entender as etapas seguintes da disciplina. Então, vamos começar com a etapa 1, que é a etapa de investimento. O que seria isso? Né? Para acontecer a via glicolítica, a primeira coisa é a glicose entrar na nossa célula. Né? Então, nós temos aqui a passagem dela do ambiente extra para o ambiente intra, por meio de glúten, por exemplo. Vejam que a seta aqui tem duplo sentido. Ou seja, o glúten pode pegar a glicose, botar para dentro, como pode colocar para fora da célula. Né? Como vocês estão vendo. Quando a glicose está livre. Então, para a gente não perder essa glicose, a primeira etapa da via glicolítica é fosforilar essa molécula de glicose, produzindo uma glicose, como vocês estão vendo aqui, ó, 6-fosfato. O que significa isso? Significa que a molécula de glicose contém um grupo fosfato no carbono 6 dessa glicose. De onde veio esse fosfato? Esse fosfato veio de uma molécula de ATP. Ou seja, a gente tem enzimas que pegam esse fosfato do ATP, trifosfato, transfere para a glicose, e aí a glicose se torna fosforilada. Aquele ATP que antes tinha 3, agora virou ADP, com dois grupos fosfato na sua estrutura. Vou falar um pouco sobre essa enzima mais à frente. Qual é a consequência disso? É que quando a gente fosforila a glicose, e fosfato tem carga negativa, então ele dá uma característica diferente para essa molécula de glicose. Isso faz com que essa glicose fosforilada não saia da célula, nem tampouco seja reconhecida pelo glúten. Ou seja, a glicose não escapa dessa célula e ela pode ser agora metabolizada no interior dessa célula. Então, se uma célula não quer perder glicose, a primeira coisa é fosforilar. Se por acaso a glicose ficar livre, existe a possibilidade dessa célula perder a glicose. Então, a gente já começa a via glicolítica gastando energia, gastando ATP para que isso não aconteça. A enzima que realiza essa reação é uma enzima chamada de sinase. Eu coloquei aqui com K, na verdade não eu, porque eu tirei do livro, por causa do inglês, então eles usam K, a gente usa o C. Exocinase. O que seria uma sinase? E aí a gente vai tentar fazer esse exercício ao longo da via glicolítica.
tentar ver a enzima, o nome do substrato, o nome do produto, porque vocês já tiveram aula sobre isso no P1. Sinase é uma enzima que transfere grupo fosfato, ou é uma enzima que fosforila, certo? Geralmente a enzima recebe o nome do seu substrato, como a gente viu em aulas anteriores. Então, qual é o substrato dessa sinase? O substrato dessa sinase é um hexo. Hexo de açúcar com 6 carbonos. Hexose, que vocês viram também lá no P1. Então, ó, sinase de hexose é uma enzima que fosforila glicose, por exemplo. Por quê? Porque glicose tem 6 carbonos. É um açúcar de 6 carbonos, ela pode ser substrato da hexocinase, certo? Vejam que a reação está no sentido da direita. Então, glicose, ATP, substrato. O que acontece com a ação da hexocinase? Ela pega a molécula de glicose, tá vendo aqui, ó, carbono 1, seguindo o mouse, 2, 3, 4, 5, 6. No carbono 6 entrou um PO3, com carga negativa, que seria o grupo fosfato. Esse grupo fosfato cor-de-rosa veio do ATP. Então, quais são os produtos da reação? Glicose fosforilada no carbono 6, ou seja, glicose 6-fosfato. E o ADP, porque antes tinha 3, agora só tem 2, grupo fosfato. Essa é a primeira etapa da via glicolítica, uma reação simples, mas super importante. Deixa eu destacar aqui para o magnésio, porque as sinases, de uma forma geral, precisam de magnésio como cofator. E a gente já tinha visto, né, no P1, que é um cofator metálico. Então, pois bem, primeira reação vencida, glicose sendo fosforilada, formou-se glicose 6-fosfato. Agora vocês já sabem exatamente o porquê do 6-fosfato. É localizando na molécula de glicose. Vamos para a etapa 2. A reação continua, né? A sequência continua. Na etapa 2, nós vamos ter, sim, uma informação importante, né? Porque ela tem uma tendência a ser irreversível. Chegará um momento em que isso vai ser muito importante para a gente saber, né? Na etapa 2, a glicose 6-fosfato, como vocês estão vendo aqui, ó, grupo fosfato aqui, vai ser transformada em frutose. Glicose 6-fosfato foi transformada em frutose 6-fosfato. É possível? É possível, né? Na verdade, frutose e glicose são muito parecidas. São, na verdade, isômeros. E a gente costuma, no P1, né, quando a gente estudou carboidrato, a diferença básica entre elas é porque a glicose é um aldeído e a frutose é um grupo cetona. Tem um grupo cetona, por isso que até se fecham de forma diferente no balãozinho, né? Então, o que a gente fez foi produzir um isômero. O que a gente fez foi transformar a glicose em frutose. Quem faz isso é uma enzima que produz isômero. Então, nós chamamos ela de isomerase. Produz isômero. É um nome fácil. Isomerase de quem? De fosfoglicose. Por quê? Porque o substrato dela é glicose fosforilada. Então, nós chamamos fosfoglicose isomerase. Pega a glicose 6-fosfato e transforma em frutose 6-fosfato, como vocês estão vendo aqui, né? Por que é interessante a gente produzir frutose 6-fosfato? Porque o objetivo não é quebrar a glicose em uma molécula de 3 carbonos, ou seja, quebrar ao meio. Então, quando a gente produz frutose 6-fosfato, a gente vai quebrar a molécula ao meio, liberando do lado esquerdo 3 carbonos e do lado direito 3 carbonos. O que acontece é que no lado esquerdo tem um grupo fosfato, frutose 6. Mas do outro lado não tem grupo fosfato. Então é necessário que a gente adicione mais um grupo fosfato para que essa molécula fique equilibrada e a quebra aconteça de forma adequada. Então, se é necessário acrescentar um grupo fosfato, vamos precisar de mais uma enzima que fosforila e que você já conhece. Essa seria a etapa 3 da via glicolítica. Frutose 6-fosfato se transformando
em uma frutose que tem grupo fosfato no carbono 6 e grupo fosfato no carbono 1. Vamos para os nomes. Frutose 6-fosfato, porque tem um fosfato no carbono 6. Frutose 1,6-bifosfato, por quê? Porque tem bi de 2, claro, bis fosfato, porque tem 2. Então, nós vamos ter no carbono 1 e no carbono 6. Então, o nome parece ser grande e complicado, mas na verdade é muito simples quando você entende o porquê dele, não é? Se foi uma fosforilação, gastamos mais uma molécula de ATP para isso, e quem fez isso foi uma sinase. Sinase de quem? De frutose fosforilada. Então, nós chamamos de fosfofrutosinase. Aquela primeira era exocinase, porque era uma glicose livre. Essa é fosfofrutosinase, porque é uma frutose fosforilada. E é uma reação super importante e também irreversível, né? As sinases normalmente são irreversíveis na via glicolítica, né? Pronto. Produzindo frutose 1,6-bifosfato, a gente pode quebrar isso aqui ao meio, produzindo duas moléculas com 3 carbonos. É exatamente isso o que acontece. Essa molécula está aberta aqui no início, ó. Pequeno bloco rosa e um pequeno bloco azul. Fica mais fácil a gente ver assim. Então, 3 carbonos, quebra 3 carbonos. O rosa vai ser chamado de dihidroxacetona fosfato. O azul será chamado de gliceraldeído fosfato. Vamos entender um pouco sobre. Veja, cada um com um grupo fosfato, super importante. Todo mundo fosforilado na via glicolítica. Então, aqui, ó, nós temos 3 carbonos, 3 carbonos. Aqui nós vamos ter uma carbonila entre 2 carbonos, seria um grupo cetona. E aqui, ó, um grupo aldeído. Por isso que esse aqui é o gliceraldeído, 3-fosfato. E esse aqui é um dihidroxacetona fosfato, né? E aí o que acontece? Quem faz isso daqui é essa enzima chamada de aldolase, ela simplesmente cliva a molécula no meio. E aí nós estamos assim no meio da via glicolítica, né? Com um dos objetivos vencidos, que seria quebrar essa molécula de glicose ao meio, né? A partir de agora, nós vamos ter duas moléculas para continuar a via. No entanto, quem continua a via glicolítica é o gliceraldeído 3-fosfato. Então, basicamente, todo o bloco rosa daqui, toda a acetona, vai ser transformada em gliceraldeído. Então, vai ter uma isomerasezinha transformando hidroxacetona fosfato em gliceraldeído 3-fosfato, porque é ele que continua a segunda etapa da via glicolítica. Em outras palavras, a partir de agora, nós vamos ter duas moléculas de gliceraldeído 3-fosfato. E aí a gente continua. Antes de continuar, vamos dar aquela parada para entender o que aconteceu até agora, né? Nós temos uma molécula de glicose sendo quebrada em gliceraldeído 3-fosfato, ou seja, uma glicose, duas moléculas de gliceraldeído. Quantos ATP nós gastamos? Quantos ATP foram investidos? Então, nós temos aqui na primeira etapa de fosforilação, gastamos 1 ATP. E aqui nessa etapa da fosfofruto, PFK, nós gastamos mais 1 ATP. Então, nós gastamos 2 ATP até agora. Ou seja, a gente não ganhou energia nenhuma metabolizando glicose, né? Por isso que nós chamamos etapa de investimento. Porque a expectativa é que na segunda etapa a gente consiga ganhar energia. E para a gente ter um saldo positivo de energia, nós temos que produzir mais do que 2, não é verdade? Porque a gente acabou de gastar 2, então é necessário aumentar, ganhar mais do que 2 ATP, que é o que pode acontecer nessa segunda etapa. Entendido? Vamos para a segunda etapa. Segunda etapa é a etapa de rendimento. É onde a gente ganha, de fato, ATP, né?
Esse estágio de rendimento vai nos produzir, nos fornecer 4 moléculas de ATP. O estágio 1 já foi vencido, como vocês estão vendo aqui. O gliceraldeído vai continuar até chegar em piruvato. E o legal é que a partir de agora tudo acontece 2 vezes. Por quê? Porque nós temos 2 moléculas de gliceraldeído. Então, tudo vai acontecer 2 vezes. E aí a gente vai ter momentos de ganho de ATP e momentos de ganho de NADH. Também representa um pouco de energia celular. Vamos lá, continuar. Paramos aqui no gliceraldeído, reação 6. O gliceraldeído 3-fosfato, vamos reconhecer ele aqui, ó. Aldeído, 1, 2, 3 carbonos, fosfato aqui, certo? Vamos fazer assim, comparar antes e depois. Então, antes é o gliceraldeído e agora nós temos o mesmo gliceraldeído de cor preta, no entanto, com o grupo fosfato aqui em cima. Ou seja, ele foi fosforilado, né? Se transformando em 1,3, porque são 2, né? 1,3 bisfosfoglicerato. Então, os números vêm daí. A diferença entre um e outro foi a presença de um grupo fosfato. Esse grupo fosfato não veio de um ATP, né? Então, o que aconteceu, na verdade, foi uma reação de óxido-redução. Que seria isso? A gente teve oxidação do nutriente, desculpe, e redução de uma molécula carreadora. Vocês já devem conhecer que é o NAD. Então, o NAD se transformou em NADH, que está aqui em destaque. Ou seja, o NAD foi reduzido. Por que é que eu sei que ele foi reduzido? Porque ele recebeu um hidrogênio. Hidrogênio azul que veio do aldeído. Então, na verdade, rolou uma retirada desse hidrogênio, foi para o NAD ficou reduzido, e quem recebeu um grupo oxigenado, que foi o grupo fosfato, foi o aldeído. Então, em resumo, o gliceraldeído foi oxidado e o NAD foi reduzido. Por isso, uma reação de óxido-redução. Muito bom ganhar 2 moléculas de NADH, porque a gente pode transformar isso em ATP lá na mitocôndria. O nome da enzima? Desidrogenase. Desidrogenase tem a ver com retirada de hidrogênio, e vocês, quando ouvirem falar, sempre lembrem de reação de óxido-redução. Possivelmente vai ter um NAD ou NADH envolvido nessa reação, né? O que é legal também, como consequência dessa reação, é 2 grupos fosfato numa molécula muito pequenininha de 3 carbonos como essa. Grupo fosfato normalmente traz instabilidade para a molécula. E há uma tendência dessa molécula perder esse grupo fosfato para se tornar mais estável e dessa maneira a gente conseguir aproveitar esse grupo fosfato para produzir energia. É o que acontece na próxima etapa, na reação 7, né? Aqui eu gostaria apenas de fazer uma menção a algo que a gente já tinha visto no P1, onde a gente viu vitaminas, e aí eu lembro que no P1 nós falamos, vitaminas entre o B1 e B3, que tem a ver com o metabolismo energético, e eu dizia que o NAD, ele era constituído em partes pela vitamina. E aí a gente consegue ver a nicotinamida, que seria a vitamina B3, fazendo parte do NAD. Olha como o NAD é bem grandão, né? O NAD, na verdade, é um nucleotídeo, né? Nós temos uma base, um açúcar, grupo fosfato. Aí, grupo fosfato, açúcar, e ao invés de ser uma base, é a própria vitamina. Então, vitamina B3 faz parte do NAD. Vocês vão ver muito isso no ciclo de Krebs, em outras reações da produção de energia, o que nos faz entender agora como vitamina B1 e B3 são importantes para a geração de energia, que é o que a gente já tinha visto no P1. Né? Então, voltando aqui para a reação 7, 1,3-bifosfoglicerato, tá vendo? Ó, vamos comparar antes e depois de novo. Antes tem 2 fosfatos, depois só tem 1. Opa, esse fosfato aqui desapareceu. Desapareceu e foi para onde? Foi parar no ATP. Ó. Então, nós temos ADP com 2 fosfatos, recebeu 1 daqui e se transformou em ATP.
ATP. Quem faz isso também é uma sinase. Fosfoglicerato, sinase, por causa do seu substrato, né? Então, aqui é um primeiro momento onde a gente ganha energia, né? A gente consegue retirar esse grupo fosfato e produzir ATP. Quantas moléculas foram? 2 moléculas de ATP. A reação está botando só uma, mas a gente sabe que acontece 2 vezes, né? São 2 moléculas de gliceraldeído, 2 moléculas de um 3-bifosfoglicerato, 2 moléculas de 3-fosfoglicerato e, consequentemente, 2 moléculas de ATP. Então, o que acontece? Primeira etapa, gastamos 2 ATP. Nessa etapa, ganhamos 2 ATP. Então, o negócio está zerado. Agora só falta ganhar mais 2 para poder a gente ter um saldo positivo. E para isso, a gente vai precisar transformar essa molécula aqui, ó, 3-fosfoglicerato, na situação mais tensa possível para ela, para poder essa molécula ganhar uma chance maior de perder esse grupo fosfato. Né? Então, é o que vai acontecer. Na etapa 8, aí o destaque, né, para 2 vezes. Na etapa 8, ó, o 3-fosfoglicerato será transformado em 2-fosfoglicerato. Coisa simples, foi o que aconteceu. O fosfato estava aqui no carbono 3 e agora o fosfato subiu, está no carbono 2. Por isso, saiu de 3 para 2-fosfoglicerato. A enzima que faz a mudança de grupo dentro da molécula se chama mutase. Mutase muda de lugar e tal. Então, a gente tem agora um 2-fosfoglicerato. Ora, é importante essa etapa demais, porque ó, nós temos um grupo negativo do fosfato com um grupo negativo da carboxila aqui em cima. Então, eles próximos, ocorre uma repulsão entre essas cargas negativas, fazendo com que essa molécula fique mais tensa. E isso pode piorar se a gente diminuir a mobilidade dessa molécula, que é o que acontece na próxima etapa. É simples a partir de agora, né? Próxima etapa, o que é que aconteceu? 2-fosfoglicerato se transformou nesse mesmo esqueleto preto. Percebam aqui que ele está idêntico. A diferença é uma dupla ligação aqui no meio. Ou seja, essa molécula perdeu água. Imagine o seguinte, ó, a gente tira hidrogênio daqui, tira OH daqui, formou quem? H2O. Como o carbono precisa de 4 ligações, então formou-se aqui uma dupla. A dupla ligação, né, impede que a molécula tenha uma maior liberdade de rotação em torno do eixo da ligação. É diferente de uma ligação simples. Não sei se dá para vocês verem na câmera. Então, nós temos uma molécula com pouca mobilidade, com dois grupos de carga negativa muito próximos. Então, o fosfoenol piruvato, que é esse produto, ele tem uma tendência de transferência desse grupo fosfato, ou seja, de perder esse grupo fosfato muito grande. É o que acontece na última etapa da via glicolítica. Fosfenol piruvato, sim, a última etapa. Aí, o fosfenol piruvato vai perder esse grupo fosfato para o ADP, e aí a gente tem a produção do ATP, e, consequentemente, ganhamos 2 moléculas de ATP. É uma reação irreversível e talvez uma das mais importantes na via glicolítica, porque é a última, né? Encerra a via glicolítica com ganho de 2 ATPs, porque acontece 2 vezes, e produção de piruvato, que é o nosso objetivo. Formar uma molécula com 3 carbonos, né? O piruvato tem essa característica, ó, de ser um cetoácido, ou seja, ele tem um ácido carboxílico aqui no final e tem esse C-O, por isso que nós chamamos de cetoácido. Né? Então, o que a gente pensava em fazer no início da aula, a gente alcançou agora, né? Transformar a glicose em piruvato. Então, qual seria o rendimento final? O rendimento final de uma via glicolítica é gerar 2 moléculas de ATP e 2 moléculas de NADH, considerando que a gente produz tudo 2 vezes. Né?
como vocês podem ver. Então, estamos aqui, ó, nesse momento, que é o momento de metabolismo anaeróbio, a mesma figurinha, glicose gerando piruvato, e eu afirmo para vocês que a quantidade de energia é muito pouco. Né? A quantidade é muito pouca, a gente consegue muito mais energia na mitocôndria. No entanto, a gente não precisa de oxigênio para gerar energia pela via glicolítica. E aí vocês vão ver no futuro que é super importante em algumas situações conseguir gerar energia apenas com o metabolismo anaeróbio. Não é? Então, deixe-me continuar. Né? Vamos tentar continuar, mas deixe-me voltar aqui um pouquinho. Vamos fazer uma aula só para ficar assim, vocês adiantam qualquer coisa, né? Se fica muito cansativo. Né? Então, de resumo assim da via glicolítica, antes de passar para frente, poderíamos voltar ao início da aula, né? Qual seria a definição para a via glicolítica? Transformar a glicose em piruvato. O que isso significa? Significa catabolizar a glicose até piruvato e, em consequência disso, ganhar energia, como tem colocado aqui nessa última imagem. Ganhar ATP e NADH. Então, o objetivo central da via glicolítica para a gente é gerar energia. Quando uma célula precisa de energia e tem glicose disponível, vai fazer via glicolítica, porque é a primeira etapa para isso, não é? Ganhando 2 ATP. A história pode continuar na mitocôndria? Pode, nós vamos ver isso nas duas aulas, daqui a 2 aulas, não é? Nós vamos entender ainda o que está por trás da via glicolítica. Os alunos perguntam se é necessário decorar todas essas enzimas, todos os substratos. As coisas não precisam ser decoradas quando elas podem ser consultadas, não é? Mas é interessante que vocês entendam o sentido, a história que está sendo contada. E vai ser inevitável ao longo do tempo você não memorizar alguns desses nomes, algumas dessas etapas, porque nós vamos precisar delas na primeira unidade, que é de carboidrato, vamos precisar em lipídios e vamos precisar em proteína também. Então, vamos seguindo, né? Vamos entender um pouco mais sobre outras utilidades para essa via glicolítica. E é por isso que eu gostaria de conversar sobre fermentação. Ou as pessoas costumam chamar de processo fermentativo, né? Como transformar esses carboidratos da dieta em energia é uma das questões que estão por trás da via glicolítica, né? Lembrando que a gente pode fazer isso de forma aeróbica ou de forma anaeróbica. Então, uma das principais rotas, né, de utilização da via glicolítica, de utilização da glicose, desculpe, é a geração de energia até piruvato. Existem outras possibilidades que nós vamos estudar ao longo da disciplina, como produção dos nossos estoques. Mas o nosso foco está aqui, geração de piruvato. Entendido? Foi o que a gente viu nessa aula, etapa 1 e etapa 2. E aí, a gente precisa entender o que é que vem depois, né? Aqui vocês já sabem o que é de glicose até piruvato que acontece na etapa 1, o que é que acontece na etapa 2, qual é o saldo, quanto a gente ganha de energia, mas e depois, né? A história não acaba. Qual é o destino do piruvato? Para esse segundo momento da aula é o que a gente precisa responder. O destino podem ser diversos, né? A gente pode, vamos entender esse esquema, transforma a glicose em piruvato, vocês já conhecem. Esse piruvato tem 3 caminhos principais. Ele pode entrar na mitocôndria, condições aeróbicas, entrar na mitocôndria para geração de energia. Ou seja, se tiver oxigênio disponível, mitocôndria disponível e necessidade, esse piruvato entra e nós vamos entender o que é que acontece na mitocôndria nas aulas seguintes. No entanto, se a célula, né, eu digo a gente, mas é a célula, estiver numa situação de baixa disponibilidade de oxigênio, ou seja, condições anaeróbicas, nós podemos metabolizar por meio da via glicolítica e transformar esse piruvato em lactato. Transformar em lactato
é uma etapa que acontece muito comumente no nosso corpo, acontece também em outros seres, né? Em outros assim, micro-organismos, assim como o piruvato pode ser transformado em etanol, que não acontece no corpo humano, mas acontece com outros micro-organismos, e nós utilizamos isso para a produção de alguns tipos de alimentos. Né? Então vamos conhecer as duas etapas. O foco é a anaerobiose, certo? Baixas condições de oxigênio. Então vamos ver lactato, depois a gente vê etanol. Né? E aí eu gostaria de fazer essa pergunta, né? Onde há maior disponibilidade de oxigênio? Vou mostrar as situações. Existe maior disponibilidade de oxigênio quando nós estamos caminhando ou quando a gente está correndo um sprint, uma corrida de velocidade. Então é fácil de responder me desculpe, que quando a gente está caminhando, nós conseguimos respirar adequadamente, o oxigênio entra, a hemoglobina carrega para os músculos, e aí a gente consegue gerar energia de forma aeróbica. No entanto, quando a gente corre, não que a gente deixe de respirar, mas a disponibilidade de oxigênio pode ser menor para a quantidade de energia que a gente precisa. Então, e quanto maior a velocidade, né, quanto maior for a intensidade desse exercício muscular, menor vai ser a disponibilidade de oxigênio. E aí, quando eu estou falando de intensidade, estou falando de tempo para a execução da contração muscular, ou estou falando também da velocidade com que isso acontece, né, com a carga. E aí, considerando essas duas situações, a situação de corrida do lado direito é onde a gente consegue fazer mais fermentação láctica ou realizar o metabolismo anaeróbio para a produção de lactato. Aqui nesse esqueminha do Strayer, que é um livro, que está lá nas referências de vocês, mostra bem direitinho como isso acontece. Glicose até piruvato, formando a via glicolítica, que é o que a gente já sabe, já conhece. E aí, quais os destinos do piruvato? Né? O piruvato pode entrar na mitocôndria e gerar energia, gerar ATP para o músculo. Quando é que acontece o evento B? Numa corridinha lenta, devagar, ou numa caminhada, para utilizar o exemplo passado, por causa da disponibilidade de oxigênio. Então, o oxigênio é um limitante para o nosso metabolismo. Né? Aí, quando acontece o A, de piruvato ir até lactato, baixa disponibilidade de oxigênio ou corrida de intensidade alta, pouco tempo para execução do trabalho muscular ou do exercício. Então, percebam que o tipo de trabalho que você faz no músculo, o tipo de exercício, está relacionado com a disponibilidade de oxigênio para as células, e isso vai dizer qual é a nossa rota predominante para a geração de energia. Não, assim, a gente estuda separadinho, mas entenda que tudo acontece ao mesmo tempo, né? A gente produz energia na mitocôndria, mas produz no citosol também. Só que existe um predomínio, a depender da situação em que você coloca o seu músculo, por exemplo, né? Então vamos ver como acontece. Aqui existem outros exemplos também, não precisa ser sprint, você vai fazer exercícios como musculação, exercícios de força. Exercícios de força se faz em pouquíssimo tempo, com uma carga de trabalho muito alta, por causa do peso que você está levantando, por exemplo, na academia. Muitas vezes as pessoas nem respiram adequadamente, então é muito possível que a via glicolítica, lactato, ou seja, metabolismo da glicose, seja a rota predominante para aquele momento. Não é? Então, esse seria um outro exemplo para a gente imaginar. Em outras situações que não são exercício, eu poderia exemplificar as hemácias. As hemácias não têm mitocôndria, então as hemácias metabolizam via glicolítica lactato. Assim, não existe outra possibilidade para as hemácias, são as células vermelhas do sangue. Então, a gente está sempre produzindo lactato, né? Então, vamos ver a reação. A reação em si é muito simples, ó. Piruvato se transforma em lactato. Qual a diferença deles? O lactato tem um hidrogênio, um hidroxila no carbono 2. O piruvato tem um C-O. Ou seja, o piruvato ganhou um hidrogênio cor-de-rosa, como vocês estão vendo.
Se o piruvato ganhou hidrogênio, o piruvato foi reduzido a lactato. Ele ganhou o hidrogênio. Se ele foi reduzido, alguém foi oxidado. Nesse caso, quem foi oxidado foi o NADH, porque ele perdeu o hidrogênio e se transformou em NAD+. Então, quando a gente diz produção de lactato, fermentou até lactato, nada mais é do que reduzir piruvato e produzir NAD+. Por isso que quem faz isso é uma desidrogenase. É uma enzima que realiza a oxidorredução. É uma reação reversível, como vocês estão vendo. Ora lactato para piruvato, piruvato a lactato. Imaginando um trabalho celular onde a geração de energia é importante, o sentido é sempre até lactato, né? Porque é para a via glicolítica continuar. Então, isso aqui é super importante e tem consequências positivas e negativas. Uma das consequências interessantes de gerar lactato é que, quando a gente transforma piruvato em lactato, a gente ganha NAD+. Vou voltar à reação. NAD+, a gente ganha NAD+, tá vendo? Né? E NAD+ serve para quê? NAD+ está presente, ó, no meio da via glicolítica. No meio da via glicolítica, voltem lá no vídeo ou no livro, tem uma reação onde a gente utiliza NAD+ para gerar NADH. Então, em outras palavras, quando nós realizamos fermentação até lactato, nós ganhamos NAD+ para que a via glicolítica continue, ou seja, a via glicolítica não pare. Por quê? Imagina uma situação que a gente não tem a enzima, ou uma situação em que a gente não produz, né, não tem outro destino para piruvato. Então, o que acontece? A gente queima toda a glicose até piruvato e vai chegar um momento que não vai ter nada mais para continuar a via glicolítica. Então, é necessário restaurar esse NAD+. E o lactato, a produção de lactato nos dá esse benefício. Se for pensarmos no exemplo, né, do exercício, o que faz a gente continuar, na maioria das vezes, é a possibilidade de utilizar a via glicolítica para a geração de energia durante aquele treino, durante aquele exercício. Né? Então, isso é super importante. Existem outras questões em volta, né? E aí eu peguei um exemplo para ficar mais fácil. Como mostra a foto, seria um exercício, não sei se já estão conseguindo me compreender, né? Um exercício anaeróbico de alta intensidade. Por quê? Porque, ó, se é de levantamento de peso, se é de exercício resistido, fazer força como esse, e você tem baixa disponibilidade de oxigênio, possivelmente seria um exercício de predomínio anaeróbio, né? Então, numa situação como essa, né, como é que o músculo se encontra? Ele vai se encontrar depois, né, assim, com esse exercício, a gente vai ter problemas com a quantidade de fosfato, porque a via glicolítica usa ATP, né, usa fosfato, então chega um momento que a gente tem um probleminha com a disponibilidade desse fosfato. A gente vai ter que restabelecer as quantidades de NAD+, para a via glicolítica acontecer. Então, as concentrações NAD+, NADH podem ficar complicadas. Além do que, lactato, isso é o ácido conjugado, que é o ácido lático, né? Na verdade, produz ácido lático e, como vocês sabem, um ácido fraco se dissocia, libera H+. Então, um tipo de exercício como esse, que traz essas consequências, principalmente o aumento na concentração de H+, faz com que o interior da musculatura, da fibra muscular, da célula muscular, fique mais ácida do que o comum. E aí a gente já viu, né, fazendo destaque aqui para as condições, a gente já viu no P1 que concentrações elevadas de H+, e diminuição do pH pode fazer com que as enzimas trabalhem de forma ineficiente. A gente pode desnaturar parcialmente uma proteína, ou a gente pode imaginar que o pH ótimo para aquela enzima não está o ideal. Então, assim, vamos trocar em miúdos. Quando a gente faz exercícios de alta intensidade desse jeito por muito tempo, nós podemos
provocar no músculo, no interior da fibra muscular, uma transformação do seu ambiente, em termos de concentração de NAD+, de H+, de fosfato, mas principalmente de pH. E aí o pH pode alterar a atividade das enzimas da via glicolítica, fazendo com que elas diminuam a sua atividade. E aí, se a gente freia a via glicolítica por esse motivo, o que acontece? A gente ganha menos energia. Então, não dá para um exercício de intensidade alta como essa ser longo. A gente não consegue ficar levantando peso horas e horas. A gente não consegue, por exemplo, fazer uma corrida de alta intensidade, como um tiro de 100 metros, numa maratona. Não consegue. Né? Mesmo sendo atleta, mesmo sendo treinado, sendo uma pessoa que vive para isso, o seu corpo foi adaptado a isso. Não consegue. Então, existe um limite. Não é à toa que na musculação esse limite faz com que você vá até a falha, você solte o peso, e aí você volta a levantar o peso, volta, porque aí você respira, restabelece o pH, ganha energia de forma aeróbica, consegue voltar ao treino novamente. Entendeu? Então, produção de lactato tem o seu benefício para a geração de energia, mas é interessante que vocês pensem também nesse prejuízo. Não é nem prejuízo, assim, mas uma consequência que pode acontecer, que é o acúmulo de lactato. Né, que não é necessariamente um fator relacionado à fadiga, mas é algo que está envolvido na prática de atividade muscular. Né? Além disso, o piruvato ele pode ser recuperado, os alunos sempre perguntam, e ele vai para onde? Ele pode sair da célula. Não precisa se preocupar com isso agora, que nós vamos ter uma aula específica para isso. Mas, olha, o lactato, tá vendo? A fermentação, produzido no músculo, pode sair do músculo, ir para o fígado, e o fígado transforma esse lactato em glicose. Então, a gente recupera ele fácil. O que pode fazer com que algumas pessoas tenham transportadores de lactato mais do que outras. Né? E por isso mesmo são mais ou menos resistentes à carga de exercício. Isso também é uma forma da gente se adaptar a essa consequência metabólica. Né? Bom, além disso, onde é que produzir lactato é uma coisa interessante? Para a produção de bebidas, bebidas lácteas, por exemplo, onde se utiliza bactérias que fermentam açúcares e produzem ácido lático. Também desnaturando proteína, alterando, no caso, a textura do ambiente, o leite deixa de ser líquido para ser mais coalhado, por exemplo, tem textura de iogurte, e assim por diante. Então, é extremamente importante tanto para a indústria alimentícia, como também para a prática culinária caseira de produções de bebidas fermentadas. Né? Vocês devem ver algo parecido em tecnologia ou bioquímica de alimentos, não sei ao certo, mas o fundamento, né, vocês já estão vendo aqui na disciplina. E aí eu gostaria também de falar do etanol, por quê? Porque o piruvato pode ser transformado em álcool. São duas etapas em sequência, muito simples. Quem faz isso aqui normalmente são leveduras, são fungos que conseguem transformar açúcares em piruvato, e piruvato em etanol, porque eles têm essas enzimas. Na verdade, ocorre uma descarboxilação inicial, o CO2 cai fora, depois a gente reduz até etanol, tá vendo? Normalmente são leveduras que fazem isso. Então, às vezes, os micro-organismos que fermentam para lactato não necessariamente são os mesmos que fermentam até etanol. E isso é super importante, vem acompanhando a humanidade, digamos assim, porque isso pode fazer com que a gente tenha produção de CO2, que é um gás, é importante para alguns tipos de alimentos, de alguns tipos de produtos alimentícios, digamos assim, e etanol também, né? Como, por exemplo, essas leveduras do tipo Saccharomyces cerevisiae, que são utilizadas para a produção de bebidas alcoólicas, podem ser bebidas fermentadas ou destiladas. Na verdade, o processo de geração do álcool é muito semelhante. Se passar por um processo de destilação, que seria pegar aquela bebida fermentada cheia de álcool, submeter ao calor para que o álcool seja evaporado e logo depois o álcool é decantado. E aí a gente tem produção de vinho, de cachaça, de uísque, de rum, de vodka, de gin, que são bebidas destiladas, e às vezes destiladas mais de uma vez, né? Ou fermentadas, como acontece com as cervejas, né? Para a panificação também,
ou produção de massas, porque não por causa do álcool, mas por causa do CO2. Aquele gás que é liberado faz com que a massa cresça de volume. Como é submetido ao calor, o álcool evapora, então a gente não vai ter álcool nesse alimento. Então é importante, vocês também devem ver em algum momento do curso de vocês. Né? Então a gente já tem agora no finalzinho da aula todas as etapas vencidas, né? Já conhecemos reações, já conhecemos fermentação. Dê uma olhada com muito cuidado sobre fermentação láctea, que eu acho super importante para o curso de nutrição. E para quem gosta de exercício também, mas não exclusivamente. Como eu dei exemplo, né, de células das hemácias, células vermelhas. E aí precisa a gente conversar um pouco sobre regulação. Por quê? Porque a regulação da via glicolítica é super necessária. A gente precisa ter estratégias para frear ou estimular a via glicolítica. Uma dessas estratégias é fazer um controle que nós chamamos controle alostérico, que seria, a gente já viu isso no P1, é algumas moléculas se ligarem a regiões alostéricas da enzima e aí modifica a atividade da enzima. A gente pode alterar a atividade da enzima ligando covalentemente, bota um grupo fosfato, por exemplo, então as enzimas às vezes podem ficar ativas, às vezes podem ficar inativas. A gente viu isso em inibição enzimática no P1. Ou, do ponto de vista gênico, a gente pode aumentar e produzir muita enzima ou diminuir a quantidade delas, a depender de como essa célula sofre regulação. Para ficar mais simples, nesse primeiro momento, nós vamos conversar apenas sobre o controle alostérico, né? Aí, então, só como exemplo, a gente viu isso no P1, que a hemoglobina, não é o enzima, mas a hemoglobina, por exemplo, pode sofrer alterações na sua conformação nativa dependendo do ambiente, principalmente na quantidade de H+, CO2, né? A gente viu isso no P1. Então, a estrutura tridimensional da enzima é muito sensível ao que chega, ao que toca, ao que é ligado a ela, mesmo que sejam por ligações fracas, né? Então, para a via glicolítica, eu seleciono 3 enzimas principais. Na verdade, eu estou por causa da aula, mas elas são as enzimas reguladoras da via glicolítica, que são as sinases, são aquelas que eu disse que são reações irreversíveis. Né? Então, o que é que acontece? Existem substâncias, metabólitos, que vão se ligar nessas enzimas e vão diminuir a atividade delas, ou aumentando a atividade delas. Né? Isso vai depender do quê? Da necessidade da célula. Por exemplo, então a gente tem uma regulação que acontece... me desculpe. Nessa etapa, primeira etapa da via glicolítica, sinal de mais estimulando, sinal de menos inibindo. Se a via glicolítica nos dá... O objetivo dela é produzir ATP, energia, então vamos pensar o seguinte: se a célula tem bastante energia, tem bastante ATP, não é necessário a gente ter tanta velocidade na via glicolítica. Então, quando a quantidade de ATP está muito alta na célula, o ATP inibe as enzimas chaves. E aí eu vou fazer um destaque aqui para fosfofrutossinase, que é a que está no meio da via glicolítica. Então, ele freia a enzima, freia a via, inibe a enzima nesse meio da reação. E aí é legal também que quando a célula está precisando muito de energia, imagina um músculo em atividade, a quantidade de ATP diminui, porque o músculo usou, né, a energia. Então, o que é que aumenta proporcionalmente? O ATP é transformado em AMP, 3-fosfato para 1, porque já foi gasto a energia, né? Então, a AMP estimula a geração de energia por estimular a atividade dessas enzimas. Isso acontece com todas, né? Inclusive aqui, ó, com a piruvato-sinase, ATP sendo super importante nesse primeiro momento. Então, assim, basicamente é isso. A depender da situação, por exemplo, uma situação de repouso, como essa, a gente vai ter, na verdade, um freio da via glicolítica. Ó, a quantidade de ATP está maior do que a AMP. Muita energia, afinal, você está vendo, descansando na praia. Né? Então, a gente tem um sinalzinho negativo. E aí você se levanta, começa a correr, por exemplo, ou fazer exercício, você começa a gastar energia. Então, você precisa de energia.
Então, a quantidade de AMP aumenta em relação ao ATP. Então, a gente tem estímulo das enzimas fornecer geradores de energia, das sinases que estão no meio da via glicolítica. Então, isso é necessário para o nosso corpo sentir quando precisa, quando não precisa, como a gente consegue fazer isso, como a gente consegue transformar em energia, como é que a gente consegue regular mesmo a quantidade, a velocidade com que essa energia é gerada, né? E aí eu queria mencionar, desculpe, queria mencionar que a gente está vendo apenas uma etapa, né? É um artigo antigo, mas é muito legal, porque ele mostra para a gente como a gente consegue gerar energia. Eu vou repetir esse assunto em diversos momentos ao longo da disciplina, e nós estamos vendo apenas tá vendo? Via glicolítica, é apenas uma forma de geração de energia. E é uma das formas mais rápidas, né? Em poucos segundos a gente já consegue gerar piruvato. No entanto, ela não dura muito tempo, não é? Pelas condições, né, de acidez, de disponibilidade de oxigênio. Esse sistema fosfagênio é o ATP já disponível no ambiente. No interior da célula, a gente tem pouca quantidade de ATP disponível. Então, qual a forma mais rápida? Via glicolítica. Dura para sempre? Não, né? E aí, outra forma seria mitocôndria. Né? Então, vejam que a célula faz tudo ao mesmo tempo, mas existe um predomínio, é isso que eu estou querendo dizer desde o início. Em exercícios de intensidade alta, por exemplo, há um predomínio da via glicolítica. Mas se você está praticando atividade durante muito tempo, a gente vai ter um predomínio da respiração. Daí é assim que a gente vai ver. Gostaria de deixar a reflexão, né, para vocês, a gente pode discutir isso no momento síncrono, seria essa perguntinha aí. E aí a gente pode tentar ver isso no momento síncrono e revisar um pouco sobre fermentação e etc. Né? Aqui está o nosso resumo de aula. Vimos isso tudo, ó. Glicose até piruvato, piruvato até lactato, ou piruvato até etanol. Está faltando isso aqui, para completar a oxidação. Mas isso será assunto para uma nova aula. Espero que vocês revejam, façam suas anotações. Divida o momento da aula em pelo menos 2, para ficar mais fácil para vocês. E é isso. Muito obrigado.